Boa noite, boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Pessoal de casa que está assistindo também. Hoje é uma noite especial, uma noite onde a gente, por ser segunda pós-Páscoa, a gente hoje fez um culto especial de Páscoa. É muito importante entender esse dia, né? Porque é um dia que a gente, muitas vezes pela infância, a gente aprende a olhar para o chocolate, para o coelhinho, né? Coelhinho da Páscoa, que trazes para mim. A gente aprende desde pequeno isso, né? Sendo que na vida a gente tem isso como repertório, os aprendizados que a gente teve na infância. E isso muitas vezes refere ao futuro, aonde a gente acaba abraçando o mundo por tantas coisas bonitas que nos foram ensinadas e que na verdade não eram de verdade, né? A gente vê tantas situações. Como seria bonito se toda a família pegasse as crianças no dia de Páscoa, sentasse e contasse a história de Jesus. Como faria diferença para um futuro próximo? Como a gente teria diferença no mundo se as pessoas crescessem escutando essa história que tão forte foi, de tanto amor e dedicação? Muito mais bonito do que um coelhinho, com certeza. Meu pai fazia isso com nós. Fazia, que legal. Ele também era um pouquinho filho, era 14. Legal. Eram os coelhinhos, né? A gente, infelizmente, a gente tem essa cultura, né, de querer preencher vazios, buracos, e principalmente, né, a gente tem uma cultura de não deixar as crianças passarem por algo difícil, ou muitas vezes a gente quer preencher algo que seria ao natural entender que aquilo é importante, uma coisa leve, uma coisa bonita, aonde muitas vezes a gente quer passar para aquela criança uma imagem, né? E que muitas vezes elas se prendem naquela imagem. E isso é em tudo. Isso é em tudo. Porque se a gente parar, desde quando a gente nasce, nós aprendemos isso. E automaticamente a gente quer o melhor pai. E a gente não quer o melhor pai que a gente tem, a gente quer o melhor pai que as pessoas dizem que é bom. A gente não quer a melhor mãe que a gente tem, a gente quer a melhor mãe que dizem que é bom. E esse dizem foi alguém que criou, né, num parâmetro de ser bom. Da mesma forma a beleza. Quantas pessoas já encararam a beleza de uma forma até contrária a si mesmo? Né? Quantas vezes a gente viu a beleza como padrão? Isso tudo a gente for pensando, a gente vai vendo que é uma montagem, né, do mundo, uma montagem do inimigo, para nos tirar do foco, que não tem nada a ver com a carne, que não tem nada a ver com ser bonito ou feio, que não tem nada a ver com coelhinho, que não tem nada a ver com praticamente nada que o mundo nos sugere, né? Hoje nós temos um culto especial. Esse culto é um culto de Páscoa. Hoje nós vamos falar dos 3 céus. Alguém já escutou falar sobre os 3 céus? Hã? Alguém já escutou que está aqui? Eu já escutei você falar. Já escutou? Então, nós vamos falar dos 3 céus. Por que nós vamos falar de 3 céus? Porque ontem, quando eu sentei para pensar no que Deus gostaria que eu trouxesse, não adianta eu trazer a história que você já conhece. Não adianta eu entregar para vocês uma história que você já conhece, mas que muitas vezes não é colocada em prática. Eu preciso que as pessoas entendam o que é a graça. Eu preciso que as pessoas entendam a chave do 3º céu, para que elas possam entender o valor disso. Porque muitos estão sentados numa graça mentirosa. Muitos estão sentados numa graça que elas criaram, e não que Jesus deixou. Então hoje Deus me pede, quando eu estava conversando com Ele, Ele me deu a palavra, e essa palavra foi sobre os 3 céus. Então nós vamos falar sobre os 3 céus. Nós também vamos pincelar um pouco sobre Senhor Páscoa, sobre como foi, né, a
a ida à cruz. Eu não gosto de falar a morte porque ele vive, né? Mas ok, a morte, a ressurreição, né? E hoje dizer o quão bom é a gente saber que ele vive e que ele está com a gente, né? Todos os dias, todas as horas, nos acompanhando em todos os lugares. E que triste é aquele que não deixa ele entrar, porque ele vem e bate a porta. E triste é aquele que não deixa ele entrar. Muitas vezes nós não deixamos ele entrar porque sabemos que se ele entrar, as coisas vão ser diferentes. O nosso gostinho, a nossa vontade, o nosso querer vai ter que sair. Então muitas vezes a gente mantém a porta fechada, porque a gente sabe que quando ele entrar, tudo aquilo que é vontade, tudo aquilo que é gosto, vai ter que sair. Eu escutei de uma pessoa semana isso. Daniel, é meu gosto. É meu gosto. Eu falei, que bom que você pode viver o teu gosto. Espero que um dia Deus te toque de uma forma tão forte, que o teu gosto não seja tão bom assim. Que você entenda que não existe nada melhor do que o gosto de Deus. Esse, nós sabemos para onde vai nos levar. Agora o nosso, nós sabemos para onde nós vamos ficar. É simples. O nosso é carne, e carne não sobe ao céu, a não ser glorificado. E para ser glorificado também tem que subir sem pecado nenhum. Então se a gente já pecou, e eu sei que eu já pequei, esquece. Esquece. Minha carne não sobe. Nós temos que ter consciência quando nós pensamos no que é um caminho com Deus. Às vezes eu penso assim, o que é uma igreja cheia, o que é uma igreja vazia, o que é quanto tem mais de público, o que é quanto tem menos de público. Eu às vezes fico pensando isso porque eu passo muito por isso. Principalmente num momento de transição que aconteceu, muito isso vem à minha cabeça, vem à minha porta bater. E eu pensando isso, eu começo a analisar, vale a pena ter muita gente, mas quando precisamos abrir uma porta, nenhuma dessas pessoas tem a chave? Será que vale a pena? A questão é, entregue para quem quer receber. Esteja para quem quer que você esteja, para quem quer estar. Deus, Ele nos deu o livre-arbítrio e falou, eu estarei contigo. Agora Ele vai estar se você quiser estar para Ele. Senão o livre-arbítrio te afasta dele. A mesma coisa que te dá a oportunidade, te afasta dele. O fervor sobre aquele sangue, sobre o sangue que foi derramado, sobre aquele corpo que foi entregue, o fervor, ele precisa ser verdadeiro. Ele não pode ser momentâneo. Não é porque hoje eu comecei que eu vou estar a 1000. Não, é porque amanhã está acabando e eu vou estar a 1000. Do que adianta uma pessoa nascer num fervor de Deus, mas quando vai morrer não tem mais ele? Posso dizer, não adiantou de nada o fervor na infância. Precisa se manter constância, precisa se manter no fogo, precisa se manter em Deus. E para se manter em Deus, nós temos que fechar os olhos, infelizmente, para as coisas que o mundo nos traz. Nós temos que fechar os olhos para os gostos que a gente tem. Porque não é sobre o meu gosto, é sobre a vontade de Deus. Não é sobre o que eu sonho, mas é sobre o que Deus tem para mim. Não é sobre aquilo que eu vou atrás, porque não adianta eu correr atrás de nada se não for da vontade de Deus me entregar.
Deus tem um plano para mim, tem um plano para cada um que está aqui, tem um plano para cada um que está em casa, tem um plano para cada um que está nesse mundo. Deus não enviou ninguém para esse mundo sem um plano para ele. Agora, se você quer saber qual é esse plano, abre teu coração para Deus. Entrega teu coração para Deus. Saiba que esse plano, ele é algo acessível. Ele não é igual coisas que nós queremos e nós ficamos tentando alcançar e não conseguimos. Não. É diferente, é algo acessível. A gente vai alcançar. Tem coisas que nós queremos, nós vamos passar a vida toda querendo e não vai alcançar. Vamos se desgastar, vamos fechar espaço para outras coisas, não vamos conseguir. O que é de Deus é alcançável. Mas Daniel, é alcançável, mas por que então que eu não alcanço? Se pergunte se você está realmente em Deus. Se pergunte se você está realmente em Deus. Se pergunte o que é mais importante para mim, Deus ou todas as outras coisas que eu faço da minha vida? Deus ou até eu mesmo? O que é mais importante para mim, Deus ou a minha vida? Se pergunte, é simples. Porque se você não achou ainda, é só porque você ainda não entendeu. Porque quando você estiver para Ele, pode ter certeza, tudo fará sentido. Tudo fará sentido. Amém? Amém. Vamos fazer uma oração, vamos ficar de pé para a gente começar esse culto. Beli, por favor, de pé. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, és o Senhor meu Pai e nosso Pai, és o Senhor que está em cima, olhando por todos nós, é o Senhor que está no controle, Senhor, hoje, amanhã e sempre. Senhor, cada um que veio à tua casa, Senhor, toca a eles a tua vontade, que o teu Espírito possa tocá-los com cura, libertação, Senhor, e renovo. Que eles possam sair daqui renovados na tua palavra, Senhor. Que possamos aqui hoje, nesse culto, entregar para eles não só o sangue, o corpo de Jesus, mas sim o entendimento daquilo que Jesus veio fazer por todos nós, Senhor. Que essas pessoas possam se sentir não servidos, mas que a partir de hoje elas entendam que são servas, que são para servir e não para ser servidas, Senhor. Que tudo aquilo que Jesus fez por nós, Senhor, possamos começar hoje a fazer pelo outro, Senhor. Pai, derrame uma fagulha que seja do teu poder sobre nós, Senhor, que nós estaremos salvos na tua glória, Pai. Amém. Podem se sentar. Eu tenho um vídeo que eu separei e eu gostaria que a gente assistisse ele. E esse vídeo, ele tem uma legenda, ele não tem palavra, então leia. É importante saber o que está ali falando e acontecendo.
Forte, né? Glória a Deus que Ele vive. Glória a Deus que Ele está no meio de nós. Muito importante, gente, a gente entender o que eu fiz para merecer isso. O que você fez para merecer isso? O que? Já pensou? O que você fez para merecer isso? Pense em cada martelada naqueles pregos. Pense nos espinhos entrando em sua cabeça. O que você fez para merecer isso? Talvez nós deveríamos te perguntar o que ele fez para merecer isso. Mas o que você que está aqui, eu, o que quem está em casa fez para merecer isso? Merecer que alguém, num amor absurdo, venha e faça tudo isso por nós. Muitas vezes a gente pode até procurar uma resposta, mas a gente não vai encontrar. Tem vezes que a gente não encontra. Tem vezes que as respostas elas são vazias, por realmente nem ter. Porque se a gente tentar responder qualquer coisa, talvez a gente vai ser prepotente, a gente vai falar qualquer besteira. Agora, no fundo do teu coração, o que você está fazendo para merecer isso? Cadê o teu papel como filho? Cadê o teu papel como irmão? Cadê o teu papel como membro? Cadê o teu papel como servo? Cadê? O que você fez essa semana que você pode dizer, eu mereço uma fagulha? O que? Pense, coloque no teu coração um pensamento. Por que colocar no teu coração um pensamento? Porque, sinceramente, eu creio que nós achamos muitas vezes que a gente fez demais. Porque quando a gente chega cansado em casa e a gente fala, eu estou cansado, às vezes um chamado de Deus a gente não levanta da cadeira. A gente não levanta. O cansaço é maior do que o que Ele fez por nós. Às vezes você que está em casa, às vezes não está nem tão longe. Às vezes está longe, ok. Às vezes está no hospital, ok. Mas você que não está nem tão longe, você que talvez esteja um pouco longe, mas tem como vir. Talvez ache, para que eu vou lá se eu posso ver em casa? Para quê? Qual é a diferença? Está para Deus, servi-lo, viver o corpo. Essa é a diferença. Viver o corpo. Você sabia que alguém aqui, nesse lugar, poderia estar precisando de você para ter uma cura? Porque a bênção talvez viria através de você. Ou você sabia que você poderia, estando aqui, receber a bênção através de alguém que aqui está? Porque a minha mão direita pode entregar para a mão esquerda. Como o meu pé direito leva o meu pé esquerdo depois à frente. Como tudo é importante para que a cabeça possa gerar ordem. É importante que a gente pense, porque quando a gente simplesmente só vive, o tempo passa e a gente, quando vai sentar para fazer a soma,
essa soma começa a ser negativa. E a gente começa a procurar resultados e não encontramos. Eu conheço muitas pessoas que estão procurando resultado até hoje e não conseguem encontrar, por causa de uma vida que não deixam de jeito nenhum, por causa de coisas que não deixam de jeito nenhum, e por isso nunca encontro resultado em Deus. O pastor fala, parece ser tão fácil, mas eu te pergunto, o que é difícil? O que é difícil? Entender o que é Deus, o que é Jesus, o que é esse caminho, ou largar as coisas do mundo? O que é difícil? Porque nós precisamos entender, porque se é entender o que é Deus, o que é Jesus, nós não precisamos de muito não, a gente pode olhar para essa imagem, a gente pode pensar nesse vídeo, a gente pode ler a Bíblia e ter ali conhecimento. Agora, se é sobre o mundo, eu vou falar uma coisa para você. Se você acha que lá fora tem algo mais importante do que aqui dentro, ou do que em qualquer lugar que Deus te entrega, só chega e relaxa e vive a vida. Não tem problema. Não tem problema nenhum. Ninguém aqui vai falar que você está errado. Pelo contrário, nós vamos deixar você à vontade. Só aprende uma coisa, tá? Lugar de quem está com Deus não é em cima do muro. Só aprende isso. Lugar de quem está com Deus não é em cima do muro. O muro, quem está em cima dele, já existe um dono para essa pessoa. Então, lugar para quem quer estar em Deus não é em cima do muro. Você escolhe. É com você, não é comigo. Não é comigo, não é com nenhum pastor, não é com nenhuma igreja, não é com nenhum profeta, até mesmo não é com Deus, porque Ele te deu livre-arbítrio para você escolher. Ele te entregou uma vida para que você fizesse dela a tua vontade, mas era para te conhecer melhor, meu amigo. Era para gerar relacionamento. A história da vida é para gerar relacionamento. Porque quem é que quer casar com alguém e viver com alguém que não conhece de fato? Quem aqui quer ter algo com uma pessoa sem gerar um relacionamento antes? Muitos falam, é besteira, pula logo, vai para isso, vai para aquilo, faz isso, faz aquilo, porque não tem problema. Qual o problema de você fazer isso? Será que é a hora? Será que não é hora de relacionamento? Será que não é hora de relacionamento para depois entender o que é um casamento? Quantos pulam isso? E quantos se dão mal com isso? Eu fui um que me dei mal com isso. Quantas vezes eu me dei mal com isso? Pulando. Quantas vezes? O que eu acho engraçado é que assim, reconhecer algo que te levanta. Reconhecer algo que te levanta, mas você precisa reconhecer, e quando levantar você precisa fazer diferente. De que adianta se você reconhece, mas você volta a fazer tudo de novo? Do que? Eu separei para nós hoje o que eu falei ali no começo, algo sobre os 3 céus. Mateus, já escutou falar sobre os 3 céus? Já ouvi falar. Já escutou Betina falar sobre os 3 céus? Isso é algo muito legal. Muito legal. Isso é entendido, estudado. E ontem, quando eu estava preparando, assim, foi algo realmente que eu estava deitado no sofá, estava pensando o que ia falar hoje. Eu comecei a lembrar as dúvidas das pessoas e as minhas próprias dúvidas que eu tinha. Principalmente por ter vindo de um mundo espiritual, quando a gente fala espírita, né? Então, uma vivência muito mais espiritual do que as igrejas, hoje elas vivem, mas antigamente viviam. Então, eu vinha
pensando sempre como era, o que é, né? E começava a pensar. E ali deitado comecei a conversar com Deus, e Deus me entregou, falando: dê a eles a palavra, explicando, dando exemplos, trazendo biblicamente coisas para que eles entendam de que o primeiro céu existe, de que o segundo céu existe e que o terceiro céu existe. Mas Daniel, o que é o primeiro céu? Alguém consegue me dizer o que é o primeiro céu? Hã? Alguém interage comigo? Fala. Seria aquele que a gente vê, né? Ok, ótimo. O primeiro céu é aquele que estamos acostumados a ver. O céu, a natureza, esse que a gente tem aqui, ó, na nossa cabeça, né? Citado em Gênesis, ele funciona com uma cobertura sobre a terra. E de lá que vem a chuva que rega as plantinhas. É de lá também que vem todo o ar que nós respiramos. É de lá que, de alguma forma, vem a vida. E que de tão importante é. Esse é o primeiro céu. Ele tem um contato com a nossa visão. A gente enxerga ele. Não precisa de óculos, não precisa de não sei o que precisa, mas naturalmente a gente enxerga ele. Ele existe, ele está visível. Esse céu, ele é composto pelo quê? Alguém sabe me dizer o que mais importante esse céu nos traz? Hein? Alguém estaria vivo nessa terra se os astros e a nossa própria terra estivessem desalinhados? Hã? Mais próximo ou mais longe do Sol? Congelado ou incinerado? Congelado ou queimado? Não teria vida. Aí eu pergunto para vocês: Deus, ele é importante nessa criação como algo que, como alguém, como um ser que é perfeito em seus cálculos? Eu pergunto para vocês, porque muitas pessoas falam assim: Deus não existe. Deus não existe. Vocês já escutaram isso? Talvez vocês mesmos já pensaram. Eu também já pensei um dia. E eu digo para vocês, é bem simples. Como seria esse alinhamento tão perfeito? Como? Como que um Big Bang daria um alinhamento tão perfeito? Eu acho que aí a gente já mata uma grande charada, né? Existia um espiador, como se diz na ciência, na física. Um espiador. Marcos já deve ter escutado isso. Um espiador. Ele sabia o que era bom, o que precisava existir, como teria que estar, para que nós possamos viver como a gente vive. Tudo bem que ultimamente tem feito muito calor, né? Mas Culpa nossa. é culpa nossa, porque o humano estraga aquilo que o perfeito faz. Mas é importante a gente olhar para esse primeiro céu como essa majestade, algo de muito importante para a nossa vida e algo de muito importante para toda a história, porque quando a gente olha para ele dessa forma que a gente está vendo, a gente já enxerga Deus. A gente já enxerga Deus, a gente sabe que teve alguém, um ser, que preparou tudo muito perfeito. Muito perfeito, porque a ciência e a física, aquilo que eu falei do espaço, de estar próximo ou longe, a ciência e a física fala. Não é algo que eu estou falando, é algo que eles falam.
É algo comprovado fisicamente, cientificamente. Então o que acontece? Tudo foi feito com precisão, organizando a forma perfeita que era a obra feita por Deus. O segundo céu, alguém sabe me dizer o que é o segundo céu? Vamos interagir, gente. Nós temos pouca gente, mas nós somos pessoas alegres, não são? Ou nós estamos tudo cansados, rotina? Onde os anjos ficam? Hã? Onde os anjos ficam? Onde os anjos ficam? Oi? Não, esse é o primeiro céu. É o que a gente imagina? Seria o universo. Eu não sei o que tu imagina. Seria? Universo. Esse é um espaço aonde, quando eu estava vivendo o espiritismo, né, a Umbanda, se falava do lugar chamado umbral, que seria um espaço ao meio entre a terra e entre o terceiro céu, que depois eu vou falar, não vou dar a chave para vocês. Oi? Fala. Esse segundo céu, ele, na Bíblia, né, ele é descrito assim, como um lugar que não é visível aos nossos olhos, e é um reino espiritual, onde forças de luz e trevas estão em batalhas. Já escutaram isso? Sim. O apóstolo Paulo, em Efésios 6,12, porque não lutamos contra a carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Estou entendendo o que é esse mundo espiritual? Aí quando eu quero explicar para as pessoas, né, sobre aquilo que eu vivia, quando eu vivia o lado espiritual, quando eu quero explicar para essas pessoas que ele existe, muitas vezes as pessoas falam, não, mas será que nós vamos direto para o céu? Não. Para isso você precisa estar em santidade. Mas senão, não. E ali, nesse local, está tendo uma guerra constante pela tua alma. Vocês estão entendendo o que esse Deus envia Jesus para que ele morra na cruz, para que todos os teus pecados sejam pagos, dando mais chance para nós, gerando uma nova aliança. Ele, além disso, faz esse mundo maravilhoso para a gente viver. Ele tem um segundo céu e ele envia anjos para lutar por nós. E quando eu digo lutar por nós, por aquele que é pecador, por aquele que não é pecador, porque é o seguinte, Satanás, ele quer a tua alma, e ele não vai pesar no que é bom, ele vai pesar no que é ruim. Ele vai pesar no que é ruim, ele quer que tu entenda que você foi para aquele lugar porque você é pecador. E quando você entender isso, aceitar isso, ele vai fazer de você a marionete dele. Aí por isso que a gente vê pessoas falando que um trabalho feito, usado espíritos perdidos, almas. Por quê? Porque esses espíritos se perderam. Porque essas almas se perderam e se perderam no caminho. E esse caminho chama segundo céu. Elas se perderam ali. E nessa batalha não foi os anjos que perderam, não, é você que se entregou, porque os anjos vão lutar por você o tempo todo.
Vocês estão tendo ideia do que eu estou falando? Estão entendendo o que eu estou falando? Entendendo que existe alguém lutando por você aqui, lá, todas as horas, e só porque Deus te ama tanto que quer ver você lá com Ele? Por isso que eu falo, será que nós amamos tanto Deus assim, que a gente quer pecar tanto, que a gente quer errar tanto, que a gente quer mentir, que a gente quer fazer coisas erradas, que a gente toda hora quer esconder coisa dos outros, das pessoas mais próximas? Será que a gente ama tanto esse Deus? Será que quando a gente vira as costas, o outro, ou se não, quando a gente, nunca, por que as pessoas não têm a decência de falar na cara? Por que as pessoas não têm a decência de conversar diretamente sobre o que você acha e o que você não acha? Por quê? Aí eu pergunto, será que nós temos esse amor que se Deus tem por nós? Porque é um Deus que nos ama de uma forma, gente. Eu volto a perguntar, o que você tem para Ele? O que você tem para Ele que possa ser metade do que aquilo que Ele já te entregou? O que? Pense, analise, porque é muito legal ver a glória, não é? É legal ver a glória, a gente vê pessoas restauradas, pessoas curadas. É legal? É muito legal. Essa é a parte divertida da igreja, né? Ver o Espírito Santo trabalhando, entregando cura, libertação, né? As pessoas saindo, andando, pulando, alegre, curadas. Essa é a parte divertida, gostosa de participar. Agora a parte da palavra, todo mundo quer pular, que é a parte educativa, que é igual em casa, a gente quer pular essa parte do pai. É igual no colégio, a gente quer pular essa parte do colégio. A parte educativa é difícil, porque é mais fácil me fazer de surdo, é mais fácil me fazer de cego. Porque assim eu acho que a cabeça é aqui. Porque assim eu simplesmente posso dizer eu não escutei, eu não vi, né? Eu não vi, não escutei, simplesmente isso. Aí é mais fácil, é bem mais fácil. Agora, coloca na cabeça uma coisa. Pelo menos eu, não gosto de ser o último a saber. Vocês gostam de ser o último a saber? Hã? Não. Alguém faz algo contra vocês e vocês são sempre o último a saber. É legal isso? Não, eu também não. Mas todo aquele que se faz de surdo e cego, ele é o último a saber. Porque ele sabe que as coisas estão indo mal. E ele vai empurrando com a barriga. Ele sabe que já deveria ter colocado um ponto em algum lugar e ele não põe, ele põe vírgula. Ele põe ponto e vírgula. As pessoas, infelizmente, elas ignoram o amor que Deus tem por nós na ingratidão pelo próximo, por ele. Essa semana eu escutei duas coisas. Uma, que aquilo que eu falei no começo, que agora eu vou ver o meu gosto. E duas, que Deus não está só na minha igreja. Realmente Ele não está só na minha igreja. E até porque a igreja não é minha, é dele. Realmente Ele não está só nessa igreja. Só que eu posso falar uma coisa. Enquanto você não estiver para Ele, você pode ir qual igreja você quiser, que Ele não vai estar lá com você. Esse é o problema. A pessoa não entendeu ainda que não é sobre uma igreja. Não, ela não entendeu ainda. Ela não entendeu. Ela acha que Deus está dentro de uma igreja.
Ela não entendeu ainda que fazer a sua vontade, o seu gosto, né, como foi dito para mim, o gosto, porque foi falado até, nem sugeria falar isso. Mas o gosto para mim é quando a gente prova alguma coisa, né, quando a gente... Meu gosto, eu vou ver o meu gosto. Aí eu falo para vocês, cadê o viver para Deus? Cadê encontrar Deus em qualquer lugar? Porque não importa, como eu falei, eu posso encontrar Ele na esquina se eu estiver vivendo para Ele. Gente, assim ó, vocês podem achar que não, tá? Vocês podem até achar que não, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Existem pessoas que recebem de Deus mensagem o tempo todo. Existem pessoas que viram a esquina e sabem aonde ir, porque Deus fala com elas. Existe. Tá? Existem pessoas assim. Essas pessoas, elas estão em Deus, mas elas estão em Deus de uma forma muito forte e muito grande. Às vezes é até impressionante que a gente fala, não, isso aí é mutreta. Isso aí é mutreta. Existe mutreta. Existe, vai existir, porque vai existir sempre alguém querendo usar o que é certo de uma forma errada. Mas existe aquele que dá o sangue, que acorda 6 horas da manhã, meu Deus. Acorda 6 horas da manhã e vai para o monte. Passa em jejum 3, 4, 5 dias. Aí eu pergunto, você faria isso? 3, 4 dias de jejum só na água. Tem pessoas que não sabem o que é outra coisa a não ser viver para Ele. Aí você fala, será, Dele? Tem. E sabe quando que tu vai acreditar? Só quando tu sentir o poder do Espírito Santo perto de uma pessoa dessa. Só quando você sentir o poder do Espírito Santo perto de uma pessoa dessa. Eu fui em algumas conferências, eu fui em alguns lugares, algumas situações onde tinha profeta, e até hoje eu não vi um profeta que falou algo para mim que não era real. Não vi um que falasse o que não era real. Coisas que iriam acontecer até na igreja, coisas. Eu ir na frente de um altar e é si mesmo falar coisas da igreja depois. Nós, na nossa cabeça, podemos achar que não existe. Bobos somos nós, de achar que Deus não escuta os nossos pensamentos. Bobos somos nós, que pensamos que esconder de fulano, ciclano é esconder de Deus também. Bobos somos nós. Bobo, porque quem vai viver isso amanhã sou eu mesmo. É você que vai viver o fardo do peso daquilo que você escondeu. E esse fardo vai te levar para esse segundo céu. Esse fardo, ele vai pesar ao ponto de tu ficar nesse segundo céu. O segundo céu é um lugar de batalha, um lugar de guerra, um lugar onde está acontecendo guerras e guerras e guerras, onde os principados, todos aqueles que de alguma forma querem a tua alma, estão lutando agora para poder receber essa alma. Esse segundo céu chama o mundo espiritual, se chama esse espaço entre esse mundo e o terceiro céu que existe, onde muitas almas ficam aprisionadas. E eu digo para vocês, sabe o que é lindo do segundo céu, dona Vera? Sabe? Que a gente linka de volta lá na cruz. Quem foi derrotado na cruz? Quem foi derrotado, Mateus? Na cruz. Derrotado? É. Satanás? Boa. O que aconteceu com o inferno? Ele se fechou. Naquele momento, isso aconteceu. E o segundo céu é a resposta disso.
Porque eles ficam em batalha, mas não podem levar a tua alma. Por causa desse Jesus. E aí que está a graça. É aí que está a graça. Não é no terceiro céu, a graça está no segundo céu. O passaporte que tu tem na tua mão para poder alcançar o terceiro céu. O passaporte que tu tem na tua mão para alcançar o terceiro céu. E você sabe o que é isso? Sabe? Parece ser qualquer coisa, parece ser só um bilhete. Não. É a tua salvação. É a tua salvação. É algo prometido. É algo entregue. É algo dito assim, vida eterna. Limara, tu ama a tua vida? Ama? Se ela fosse eterna, tu amaria? Então comece a amar a Deus, porque Ele pode te dar a vida eterna. Tu ama a vida? Ama a Deus, começa a amar a Deus com todo fervor, porque não é eu amo, eu também amo, mas será que eu amo o suficiente? Todo dia eu faço essa pergunta para mim. Será que eu amo o suficiente? Porque falar que eu amo é fácil, mas será que eu amo o suficiente? Não é um amor que eu posso ter por outra pessoa, que depois eu posso deixar essa pessoa de lado e seguir em frente. Não, não. Não é esse amor. Não é. Esse Deus, Ele pode te dar tudo, mas Ele também pode te tirar tudo. Porque nada é teu. Nada é meu. E aí que vem a história. Você é capaz de amar esse Deus? Você é capaz de amar esse Deus se Ele te tirar tudo? Eu falo tudo. O que de mais precioso você fala é meu. Ele tirar, você é capaz de amar? É sobre essa pergunta que você tem que se fazer. Deixa eu ler um pouquinho, porque assim, ó, de cabeça eu não lembro tudo, eu vou anotando. A expressão regiões celestiais aponta para um ambiente espiritual e o trono, e não é, no caso ali, ele não é o trono de Deus, né? Como eu botei aqui, mas uma dimensão onde seres espirituais atuam. Ali, anjos cumprem as ordens de Deus, enquanto forças malignas resistem aos seus propósitos. Quais são esses propósitos? Quais são os propósitos? E um campo invisível que influencia os acontecimentos aonde? Aqui na Terra. Tudo aquilo que lá se trabalha, tudo aquilo que de alguma forma é gerado lá, gera uma influência nesse local aqui. Consegue-se influenciar esse mundo trabalhando naquele lugar lá. Sabe qual é o problema? É que pastores, eles podem vir falar isso para vocês. Mas sabe qual é a diferença? É que pastores desde a infância viveram um mundo que não é esse que eu estou falando para vocês. Mas por eu ter vindo da onde eu vim, eu posso dizer para vocês que esse mundo existe de uma forma forte e eu vi ele várias vezes. Eu posso dizer para vocês que ele realmente é usado para nos assombrar o tempo todo, para mudar o curso de nossas vidas ao tempo todo. Você quer um exemplo? Senta com a ciganinha lá para ler a tua mão. Senta com a frente dos teus búzios para ler os búzios. Senta na frente uma taróloga para ver o tarô. É simples. É simples. Eu te dou feijão com arroz e você vai fazer o resto. É simples. O mundo espiritual já sabe o que você quer. Ele já sabe como te manipular. Ele já. Hoje a bateria tem que trocar.
Ele já sabe onde pegar. Ele já sabe o que nós precisamos para que Ele possa usar. E é aí que eu digo para vocês, será que não está na hora da gente acordar, levantar a cabeça, se colocar a ideia de que tudo precisa ser mudado na nossa vida? Será que não está na hora de a gente começar a entender que cada momento que a gente vive nessa terra, ele pode estar sendo o espelho daquilo que está sendo orquestrado sobre a nossa vida nesse lugar? Hein? Será que nós vamos continuar deixando a orquestra tocar lá? Sabe quando que aquilo vai parar de guerra? Sabe? Exatamente. Mas sabe como que a gente pode ajudar os anjos? Sendo pessoas melhores, evitando que a nossa alma pare nesse lugar. Porque a gente já tem a chave, não tem? Eu não falei que é a graça? Não é? A gente já tem a chave. Por que a gente não usa essa chave? Poxa, gente, Jesus, Ele não deixou só a graça, Ele deixou um mapa. Ele deixou um mapa para que a gente chegasse ao terceiro céu sem precisar passar pelo segundo. E qual é o mapa? É Ele. Ele é o caminho, Ele é a verdade. Ninguém vai ao Pai sem ser por Ele. E a história é bem simples. O que eu preciso fazer? Mas Jesus é o caminho, mas o que eu preciso fazer? Jesus é o caminho, você tem que ser cópia desse caminho. Você tem que buscar fazer aquilo que agrada esse. Aquilo que esse fez. O que eram os gentios, Marcos? Era um povo que não estava Deus. O que eram os gentios, Mateus? É que existia o povo de Israel lá, o povo que eram judeus lá, que era onde existiam a crença na Bíblia, que no Antigo Testamento, e os gentios eram o que era fora disso. Gentios eram como se fosse um povo que não era dali. E era errado estar com eles. Mas Jesus quebrou isso. Aí, vou ter que ver uma coisa aqui, peraí. Eles têm uma filha aqui. Vai com o Matheus. É pilha ou bateria? Hã? É pilha ou bateria? Isso é pilha. Como já tem. Tem que ser ao vivo, né? Claro. Agora sim. Tem que ser ao vivo. Mas não tem problema. Isso faz parte, né? Quando a gente faz algo. Então, gente, voltando à questão do que seria esses gentios e o que seria hoje em dia a nossa vida. Às vezes uma pessoa diferente de nós, às vezes uma pessoa de outro lugar. Antigamente eu surfava, aí quando chegava alguém de fora, Raul, eram os Raules, e os Raules eles não podiam surfar onde a gente surfava, senão dava pancadaria. Era essa história. A mesma coisa é aquela coisa, vai surfar no dia, na época de pesca, o que acontece?
Bambu nas costas. É complicado, ixi, correu já bastante vezes. Então, na verdade, isso são pessoas que não conseguem enxergar o outro, sabe, da mesma maneira. E é isso que eu digo, olhar para o outro, enxergar o outro. Jesus nos ensinou isso. Jesus nos ensinou a amar o próximo como a si mesmo. Então quer dizer o quê? O que eu quero para mim? É o que eu quero para ti. O problema é que o mundo ele vai entortando tudo aquilo que é certo, trazendo a um linguajar diferente e entregando para aqueles que estão vindo, que são as crianças, os adolescentes, uma ilusão do que parece certo. É triste isso, mas é a realidade. Porque quando fala, ama o teu próximo como a si mesmo, mas peraí, tu ama, tu vive isso, agora eu não sou feliz porque eu não posso viver o que eu quero. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu jamais quero ser igual àquele que consegue tudo, mas consegue tudo da forma errada. Ou você quer? Esse é o problema, a gente inverte de papel na palavra, o que não tem nada a ver. Eu não quero viver o que aquele cidadão vive, se ele faz tudo errado, não quero. Eu quero viver o que é bom para Deus, o que realmente, na visão de Deus, é bom, é certo, é correto, porque é isso que me coloca nele e deixa ele em mim. Porque, como eu falei, viver de profecia, viver de cura, viver de eventos do Espírito Santo é bom demais. Eu não vou falar que não é. Mas tem pessoas que são crentes em Deus só por causa desses eventos. Tem pessoas que são crentes, dona Lourdes, só por causa desses eventos. Sabe, tem pessoas que creem em Deus por causa dos eventos, e esses eventos, eles não são o centro. Pelo contrário, esses eventos só acontecem por causa de outra coisa. A minha fidelidade com Deus traz a palavra dele para mim direto de um profeta. A minha fidelidade a Deus traz a cura por alguém que está ali em unção para cura. Mas é a minha fidelidade com Deus, não é sobre aquele ser que veio naquele lugar. Como eu falei, eu fui em alguns eventos, e eu acho que foram 5, me corrige se eu estiver errado, mas acho que foram 5 ou 4, mas de todos que eu fui, todos os profetas falaram comigo. Não teve nenhum que o profeta não falasse comigo. Marcos estava em alguns comigo. Foi ou não foi, Marcos? E a gente é mais de um dia. Isso. A gente é tipo. E ainda assim acontecia. Mas por que será? Deus está construindo um ministério comigo. Ok? Eu estou me colocando em Deus. Então Ele está em mim. E automaticamente eu preciso escutá-lo. E não tem forma de escutá-lo a não ser pelo profeta. Mas aí eu falo para você, mas o que tu faz de tão especial, Daniel? O que eu faço? Deixo minha esposa chateada, brava às vezes, que eu só vivo praticamente para Deus. Mas isso é correto? Eu tento ser flexível para a gente também viver a nossa vida. Mas eu não posso tirar as costas, principalmente no começo do ministério. Eu não posso deixar espaços vazios, vagos, porque Deus agora precisa, quando eu digo precisa entre aspas, Ele não precisa de ninguém, mas Ele precisa da minha atenção, para que eu, na necessidade dele, entenda. E se eu não tiver atenção, passa batido. Deus tem falado comigo
pela internet, tem falado comigo por uma pessoa que me chama para conversar, tem falado comigo por um vizinho, tem falado comigo pelos céus, tem falado comigo, como eu falei, quando tu está em Deus, a esquina fala contigo, cara. Uma placa de pare é muito mais do que uma placa de pare. Só que é aquela história. Para isso, é óbvio que eu preciso renunciar a coisas. É óbvio. Para isso, é óbvio que eu preciso parar de viver certas coisas. É óbvio. Eu vivia de uma forma e hoje vivo de outra. Eu vivia muito mais a família antes, estando com eles todas as horas, do que hoje. Eu vivia muito mais as minhas vontades, os meus quereres, do que hoje eu vivo. É óbvio. Quinta-feira eu estava jogando bola, aí um rapaz falou assim: pô, cara, o que tu acha? Pô, tu tá jogando bem, vamos jogar na base lá, no time da base lá, vamos começar a jogar lá. Eu falei, cara, não dá, não tenho tempo. Antes, eu jogaria todos os dias. Mas se eu quisesse, será que dava? Óbvio que dava, era só esticada aqui, esticada ali, dava. Mas e aí? Esse tempinho que eu vou lá jogar, eu posso dar para quem? Para Deus. Porque, gente, o que o mundo criou é coisa mundana. Agora, o que Deus criou é outra história. Nós aprendemos a gostar do mundo de uma forma mundana. Sabe? Nós aprendemos isso. Porque eu vou te falar, sabe o que é o mundo de Deus? É a relação uns com os outros. O mundo com Deus seria nós só nos relacionarmos. Um ser para o outro. Já pensaram como seria legal? Isso já foi de alguma forma idealização de sonho. De todo mundo se dar bem. De todo mundo um precisar do outro e um estar ali para o outro. Vocês já pararam para pensar isso? Que Deus preparou tudo de uma forma tão perfeita. Será que foi para essa bomba que a gente vive? Óbvio que não. E é aí que está. É aí que está. Quando eu ignoro Deus na minha vida, quando eu ignoro o tempo que eu tenho, que eu teria que dar a Deus e busco dar a outro ou a outra coisa, eu estou deixando de viver aquilo que Deus realmente gostaria que eu vivesse. Sabe aonde pode faltar isso? Lá na minha passagem do segundo céu. Isso não é blá blá blá, isso é realidade, isso é Bíblia, isso é palavra de Deus. Isso é palavra de Deus para a tua vida. Não adianta você querer chegar lá se você não vai por vias certas. Imagine um sistema oculto operando por trás de um jogo. Imagina isso. Sistema oculto operando por trás de um jogo. Quem já jogou videogame aí ou outro joguinho, né? Mesmo sem a gente ver esse sistema, muitas vezes somos influenciados, ou muitas vezes a gente está jogando algo que já está até com resultado. Ou não é? Essas máquinas de caça-níquel. As pessoas vão lá jogar, mas aquilo já está organizado. Mais ou menos, quando a gente olha para isso, a gente vê como a gente é influenciado. Como a gente é influenciado por esse sistema oculto e espiritual que muitas vezes já venceu você, porque você permitiu. Porque quando você, de alguma forma, deixa a vivência com Deus, o tempo com Deus, e começa a viver a vivência com o mundo, o tempo com o mundo, preciso falar outra coisa? Você já deixou o que para trás? Vou voltar a falar. Quando você deixa de viver a vivência com Deus, o tempo com Deus, e começa a viver a vivência com o mundo, o tempo com o mundo, quem que você deixou para trás? É simples.
bem simples, bem simples. Em Daniel 10, o profeta ora por entendimento. E Deus envia um anjo com a resposta. Porém, esse anjo é impedido por 21 dias, pois o príncipe do reino da Pérsia resistia o poder espiritual maligno. Somente com a ajuda de Miguel, o arcanjo, a resposta chegou a Daniel. Vocês sabiam disso? Você sabia que talvez você está orando e não está tendo resposta? Alguém já orou e não teve resposta? Por que será? Olha quem está se colocando ao meio disso. Olha quem você está dando abertura na tua vida para se colocar no meio disso. Mas tem uma chave nisso. Tem uma chave que é descrita aqui. Isso nos mostra que quando oramos, nossas orações são ouvidas por Deus. Tá? As tuas orações foram ouvidas. Isso é certeza. Mas pode enfrentar oposições espirituais, porque essas orações elas podem ser realmente a chave que precisa para mudar a tua vida. Quanto mais importante essa oração, mais eles vão querer bloquear ela. Por isso, precisamos fazer o quê? Perseverar. Nós precisamos estar orando e acreditando. O problema é que quando essas orações não vêm, a gente começa a desanimar. A gente começa a desanimar. E é isso que o inimigo quer. É aí que ele vai trabalhar, porque é isso que ele quer. Ele quer te desanimar. Ele quer te desanimar. Hoje, quando eu entrei aqui na igreja, comecei a ajeitar, o Marcos estava limpando as coisas, comecei a ajeitar as minhas coisinhas, depois quando estava as cadeirinhas, eu passei em cada cadeira e fiz uma oração. Cada cadeira eu fiz uma oração. Eu tenho a mão naquela porta, fiz uma oração. Mas dentro da minha oração tinha um pedido a Deus. E esse pedido era a Deus para que aquele que entrasse essa porta fosse aquele que tivesse aberto ao coração a escutar a palavra dele. Porque do que adianta cansar a voz? Do que adianta perder a voz por aquele que não quer escutá-la? Do que adianta? Eu fiz isso muito na minha vida. E hoje eu estou pedindo a Deus que me afaste essas pessoas. Estou pedindo a Deus que, se for para deixar essas pessoas na minha vida, não tem problema, mas coloque em mim, plante em mim esperança, para que eu entenda que essas pessoas podem um dia melhorar, mudarem. Mas se for permitido por Ele que Ele afaste essas pessoas, porque o que eu mais tenho recebido é decepção. E a decepção é algo que é horrível. É pior do que comer um prato frio. A decepção é triste, porque a decepção ela vem junto uma visão chamada verdade. Quem realmente são as pessoas. Quando eu recebo isso, eu falo a Deus obrigado, porque eu quero a verdade, para saber com quem eu estou lidando. Mas da mesma forma que Cristo pediu lá no jardim que, se pudesse, afastar ele, o cálice, afaste esse cálice. Eu também peço, Senhor, se puder, afaste essas pessoas. Porque é difícil para aquele que está na caminhada. É difícil para aquele que está na busca. É difícil para aquele que está abrindo o ministério. Tomar tanta porrada, tanta bordoada como eu tenho tomado nos últimos anos.
Para quem caminha comigo sabe do que eu estou falando. É difícil. Porque quem me conhece sabe que eu, quando alguém precisa, quando algo é necessário, eu estou ali pronto para poder buscar ajudar. Eu estou ali pronto para escutar. Então é muito difícil, só que é em Deus que eu me seguro, é em Deus que eu me coloco, para que eu não desanime. E eu peço para Ele todos os dias esperança, para que eu possa lutar contra tudo isso que de alguma forma tem se levantado contra mim. Quando as pessoas não vêm, não significa que Deus não ouviu. Então, quando algo que você está pedindo, ou alguém que você está esperando, né? Deus está te escutando, não importa se isso está acontecendo ou não. Deus está te escutando, e a oração tem que ser algo real, de verdade, porque a oração ela te condena, como ela te absorve. Quando você tem essa conversa de oração com Deus, é uma conversa real e verdadeira, onde Deus está enxergando você no teu íntimo e vendo a tua honestidade. Porque do que adianta eu orar para Deus sobre algo que eu estou pecando, mas amanhã eu não tenho atitude contrária daquilo, eu continuo pecando? Que resposta que eu quero de Deus? Qual? Uma absolvição? Não. Você não precisa ser absolvido para mudar. Você precisa mudar para ser absolvido. Em 2 Coríntios 12, 2 ao 4, Paulo diz assim, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Ao paraíso, e ouviu palavras tão fortes e graciosas que ao homem não é permitido expressar. O terceiro céu é descrito. Deixa eu passar esse nome. O terceiro céu é descrito como um lugar tão santo e glorioso que palavras humanas não conseguem explicar sua beleza. Aí eu pergunto para vocês, como que nós, num corpo pecador, queremos subir com o corpo glorificado? Jesus subiu, agora nós, nosso corpo vai ficar. Então para de olhar para esse corpo, para de olhar para essa matéria, começa a olhar um pouquinho para o teu espírito. O apóstolo João também descreve esse céu em Apocalipse 21, 2. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu esposo. O terceiro céu, gente, ele não é apenas a morada de Deus, mas também um futuro lar do seu povo. Um futuro lar do seu povo. Um lugar onde não haverá mais lágrima, nem morte, nem dor. Tristeza, nunca mais. Já escutaram essa música? Marcos gosta dela. Não haverá nada de ferida, nada, aquilo que a gente vê aqui, as lágrimas, as dores, tudo aquilo esquece. Vai estar tudo curado, tudo dentro da glória. Mas esse céu não é alcançado automaticamente por todos, como a maioria hoje das pessoas tem conhecido o Senhor Jesus pela graça que alcança esse terceiro céu. E não é bem assim.
Ok. Se nós realmente olharmos para esse Senhor Jesus, entendermos realmente quem Ele é, aí sim. Se nós realmente olharmos para esse Jesus, reconhecermos Ele, reconhecermos aquilo que Ele nos deixou e nos fez, e começarmos a viver aquilo que Ele nos deixou, uma grande chance. Uma grande chance. Mas a graça já é o passaporte direto? Não. Ele é o passaporte. Mas não é o direto quando eu não reconheço aquele que me deu. É como se eu chegasse na porta lá e o União olhasse e falasse assim, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu olhasse e não tivesse carimbo de Jesus. Era só uma graça dada por qualquer palavra. Por qualquer um aqui. Isso não ia deixar eu entrar. Como se fosse um ingresso com carimbo errado. É muito importante a gente entender, gente, que essa façanha que muitas vezes as pessoas, né, geram de viver Deus de qualquer jeito, até numa brincadeira, às vezes que até é triste de ver, vai te levar para algo que não é bom. Se você acha que aqui tem sofrimento, esse lugar, segundo o céu, tem mais sofrimento ainda. Então pense bem o que você quer. Pense bem o que você quer. Às vezes as pessoas falam, um dia me falaram assim, pô, esse céu deve ser gigante para caber todas as almas que aqui já estiveram. Só que tem uma coisa que essa pessoa esqueceu de mencionar, nem todos vão para lá. E aí eu te pergunto, você quer fazer parte desse céu? Você quer ir para lá? Será que eu educo bem meus filhos para que eles vão também? Porque adianta eu ir e não ter meus filhos lá. Do que adianta eu, como meu filho, como filho, ir e não ver meus pais lá? Gente, hoje se eu tivesse um filho assim, olha, eu venho de tudo que eu já falei que eu venho. Se eu tivesse um filho hoje, começando a educar ele, eu ia educar ele a isso aqui, ó. Talvez ele seria o filho mais triste da escola. Talvez ele falaria assim, meu pai não deixa eu fazer isso, o pai não deixa eu fazer aquilo, meu pai não deixa eu viver isso. Talvez eu seria esse cara para esse filho. Mas sabe o que me importaria? É a última palavra que ele diria, ou melhor, a primeira palavra que ele diria quando ele chegasse no céu e me encontrasse. E eu ia poder falar para ele, bem-vindo, meu filho. Tudo aquilo que tu não gostava, tudo aquilo que tu achava chato, foi o que te trouxe até aqui. Às vezes é chato com uma criança vir para um culto. Às vezes é chato, às vezes é difícil. Mas é necessário. Às vezes é chato para uma criança escutar palavras que até para nós adultos são difíceis de entender. Mas quando elas vêm com palavreados novos, que nem eu entendo, elas buscam querer entender o que é. Porque tem uma linguagem nova no meio dos jovens, que outro dia eu estava escutando um falar, eu não sei o que estão falando. Como no nosso tempo também teve. E aí, para isso, eles vão buscar saber o que é. A questão não é sobre o que é chato, o que não é. A questão é sobre aquilo que nós apresentamos para eles. Sobre aquilo que a gente mostra que de fato é importante. Sobre aquilo que a gente fala. Isso é necessário. Como ir ao banheiro, como comer, como beber água, como ir ao médico, como ir ao dentista, como ir à escola. Tem coisa que é necessária e precisa ser dita. Enquanto nós deixarmos da forma que for, vai ser a mesma forma aquele cara que tinha que ir para a escola e nunca foi. Aquele cara que fica no computador o dia todo e ele não levanta para fazer xixi.
Quando ele tem 30 anos, ele não tem mais o rim. Esse é o problema. Esse é o problema. Nós fazemos de cego para aquilo que a gente enxerga. Nós fazemos de mudo para aquilo que a gente tem que falar. A gente muitas vezes se faz de surdo para aquilo que a gente escuta. Mas se vocês querem entender o que Deus quer com vocês, comece a ser para Ele. Porque Deus não fez vocês pais para serem diferentes dele. Ele é seu pai, Ele é seu exemplo. Então pega o exemplo e seja com teus filhos. Porque imagina só, você pegar teu filho e deixar na mão de qualquer um. Seria legal? Hã? Mas parece que Deus deixou na mão de qualquer um. Porque antes de ser teu filho, é filho dele. Se Deus te deu a oportunidade de ser pai, mãe, abrace isso de uma forma real. Com muito amor e carinho, não pelo teu filho, mas por Deus primeiro. Para que tu faça a vontade dele sobre o filho que primeiro é dele, para depois ser teu. Porque pode ter certeza, amanhã, no terceiro céu, você vai querer estar esperando ele. E vai estar muito alegre quando ele chegar lá. E ele, com certeza, vai te agradecer pela caminhada não ter sido tão sacrificante. A entrada nesse céu era mediante um convite da graça, através de Jesus Cristo, como Ele mesmo declarou em João 14,6, onde Ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Essa é a verdade que tem por trás daquilo que Jesus descreve como verdade. O terceiro céu não está distante. Ele é acessado por meio de uma vida em Cristo. É viver como Ele viveu, é buscar ser transformado à sua imagem, viver a sua verdade e não a nossa. Jesus nos deu a maior prova de amor, uma prova que revela o quanto somos importantes para Ele, e isso deve gerar em nós um profundo reconhecimento. Desde a última ceia, onde Ele revela a traição, até o momento em que entrega o propósito da sua vinda à terra. Hoje nós temos um culto de Santa Ceia. E quando nós olhamos para esse tempo, onde Jesus estava junto com os discípulos, e ali Ele revelava a traição, ali Ele revelava também a verdadeira vinda dele, que só quem foi capaz de entender foi Tiago. Qual foi a intenção da vinda de Jesus? Alguém consegue me dizer? Oi? Jesus fez um ato que eu vou lembrar a vocês, muito simples, mas que revelava isso. Ele foi até um lugar, se colocou uma veste para uma toalha, como se fosse uma toalha hoje, pegou uma bandeja, como se fosse uma bacia, pegou um jarro, água, e fez o quê? Lavou os pés de cada um que estava ali. Antes de Jesus entrar
O rapaz que tinha tido um sonho, que preparou tudo ali para Jesus, o filho do dono do local, ele fala para Jesus: quer que eu fique para servi-los? E Jesus: deixa que isso eu faço. Ele fez questão de servir. Ele fez questão de servir um a um. Ele fez questão de lavar os pés de cada um. Que isso quem fazia antigamente? Quem era? Os servos. Então Jesus ali revelou o quê? Que ele veio fazer o quê? Servir. E eu pergunto a vocês estão preparados para servir? Vocês estão preparados para servir? Porque até agora a maioria das pessoas estão preparadas para não servir. Estão preparados para não servir. Porque servir é olhar para a Dona Vera, ver o que ela necessita e buscar fazer aquilo que ela precisa. Não é sobre o que eu quero, o que eu posso, mas é sobre o que ela necessita. Aí eu me pergunto: vocês estão prontos para servir? A casa de Deus é um local onde representa o corpo desse Cristo. Como o corpo ele precisa de membros, e pelo que vocês têm visto, nós temos poucos membros hoje em dia. Só que para que isso aconteça, o membro ele tem que falar com outros. Ele tem que abrir a boca, conversar, convidar, chamar. Ele tem que fazer parte. Porque o membro que não faz parte do corpo é só um membro. É só um membro. Agora o corpo, ele continua sendo corpo. O membro é só um membro. Se eu perder meu braço, eu vou deixar de existir? Eu vou deixar? Não. Agora meu braço é só um braço. O que nós temos que entender é o seguinte: se qualquer um aqui achar que eu estou falando é pesado e que ali eu não quero estar mais, ok, a porta está ali. E nós temos várias outras igrejas que com certeza vão aceitar a forma que você quer ser. Porque tem muitas igrejas hoje fazendo o quê? Aceitando as pessoas como elas querem ser. E não entregando a palavra para que isso seja mudança na vida das pessoas. E quando a gente fala isso, a gente quer atentar vocês a uma história. Nós precisamos de vocês. A igreja precisa de vocês. A igreja precisa que os membros sejam membros ativos, que estejam preocupados, ou pelo menos no propósito de querer saber o que vai acontecer segunda-feira. O que vai acontecer segunda-feira? Segunda-feira é o quê? Ah, é Santa Ceia. Pô, então eu vou me preocupar em fazer algo, sei lá. Vou me preocupar em chamar alguém que precisa tomar a ceia. Mas eu preciso saber o que vai acontecer. Do que adianta eu ser só um membro, se eu não tenho parte com o corpo, que eu não tenho parte com a cabeça? Aí realmente a perna vai para um lado, a outra vai para o outro, e quando vê, pluf, caiu no chão. E nada se anda, nada se resolve. O membro, ele tem que ser parte e parte realmente vivente desse mundo, dessa casa, dessa igreja. E é isso que eu quero apelar a vocês. Que nós possamos juntos fazer com que essa igreja se levante, que nós possamos juntos fazer com que essa igreja ela esteja aberta às pessoas a conhecerem, e fazer com que junto, se o pastor tem algo que precisa ter de mudança ou melhora, nós juntos possamos sentar, conversar, refletir, para que isso aconteça. E que não aconteça blá 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 ali, blá 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 lá, blá 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 lá, não.
A nossa igreja é pequena, tem igrejas grandes que vocês não vão acreditar, mas chegou a criar grupos no WhatsApp para falar mal. Esse é o ser humano. Agora, poxa, se você não gosta de algo que eu falei, ou se você acha que eu falei algo, antes até pense se eu ia parar o meu tempo todo para fazer um culto direcionado para você. Então eu sento em casa, vou sentar contigo direto e conversar contigo. É melhor. Ou eu te chamo para conversar, né? Melhor do que vir pegar uma segunda-feira que todo mundo está sentado e fazer um culto para ti, né, mano? Fazer para tu, Marcos, inteiro. Ó, esse culto foi para tu, cara. Não. Isso não existe. Eu estou aqui em cima para dar a palavra de Deus. Eu estou aqui em cima para entregar a palavra de Deus. O Marcos sentou comigo, conversou algumas coisas, e eu escutei o Marcos, tem 16 anos. Eu escutei ele. Escutei ou não escutei, irmão? Escutei ele. E vi que palavras que ele falou tinha coisas importantes ali que eram de Deus para mim. E eu busquei refletir sobre aquilo e melhorar. Melhorou, mano? Agora quem somos nós para achar que o outro, porque é menor, ou porque é maior, ou porque... Nós, pelo menos eu aqui, nós temos poucas pessoas aqui, mas eu posso falar uma coisa. Vocês que estão aqui para mim é família. Mateus é meu culpado. Minha esposa. Ana Vera, minha vizinha, irmã, amiga, tudo. Limar, anos e anos de amizade. Como irmã, já falei 1000 vezes. Dona Luz, conheço há pouco tempo, mas já tenho um carinho, né? Já frequentei tua casa, já conversamos. Nossa, todas as vezes que eu puder estar ali. Né? Betina, já falei um monte de vezes também. Tens um irmão aqui, tens outro, mas tens um irmão aqui que tu precisar, nós estamos ali. Estamos ali, a extensão da tua casa. O que tu precisar, bate lá, chama, vem conversar. Agora, sabe qual é o problema, às vezes, do crente? Ele tem medo de conversar com o pastor, de se expor para o pastor, porque o medo, às vezes, do pastor usar a palavra contra ele. Isso é burrice, é a maior burrice que existe. Se o pastor está ali e é alguém que está ali falando a palavra de Deus, que está ali, de alguma forma, referindo-se como Deus na tua vida, tu vai ter medo de falar aquilo que você precisa falar com o pastor? Será que o pastor é tão idiota que vai te dar uma palavra dele e não de Deus? Todas as vezes que eu conversei com o Marcos, eu falei para o Marcos, preciso orar. Eu vou orar, vou pensar, não foi, Marcos? A senhora também? Não, a senhora também. É burrice, pô. Vocês têm um pastor. E vocês, sei lá, vão procurar o Joãozinho, a Joaninha, ou vocês vão se recolher com medo de se expor para o pastor, dele usar isso numa profecia. Gente, eu tenho poucas pessoas para ir atrás, porque como vocês sabem, meu mundo sempre foi outro. Então eu conheço Pai de Santo, eu não conheço pastor. São poucos. Eu tenho um amigo que é pastor, que é o Jurandir. O que eu faço? Ô Jurandir, me salva aqui. Eu vou conversar com ele. Sabe qual é o meu medo dele expor isso? Zero, porque quando ele expor eu sei quem ele é. E eu sei que ele vai expor porque Deus pediu para ele expor. De uma forma que precisa ser exposta. Porque quem está em Deus, ele não vai fazer algo contra ele mesmo, é muita burrice. Se eu fizer isso, expor vocês sem a vontade de Deus, é a mesma coisa que um tiro na minha própria cabeça. Ou vocês entendem que o pastor que está com a ovelha lá, a responsabilidade das ovelhas é de quem? É do pastor.
Posso falar para vocês? Quando acontecer a volta de Jesus, quando ele abrir o livro ali da vida, que ele começar a olhar para o livro da vida, ele vai encontrar nomes e outros nomes não vai encontrar. Aonde ele encontrar os nomes, posso dizer uma coisa para vocês, é capaz de ele encontrar o nome de Dona Vera, tal, e quando chegar no meu, é capaz dele encontrar, mas dependendo da Joana, da Beltrana, o meu nome sai dali. Porque quem era responsável pela Joana Beltrana era eu. Porque a minha palavra desviou ela. A minha palavra desviou ela. Você sabe o que é a responsabilidade de estar aqui? É isso. É falar uma palavra que não é de Deus. Ou vocês acham que eu estou aqui brincando? Acho que eu pensei, eu vou ser pastor. Porque é legal. É uma forma de destaque. Ou destaque grande. Vocês acham que é legal? Que eu escolhi ser pastor porque é legal. Seria mais fácil eu ser o que eu era e continuar do jeito que estava? Gente, eu falo para vocês uma coisa. Eu sou o que Deus pede para mim ser. Eu sou o que Deus pede para mim ser. E mais nada além disso. Tem coisas que hoje eu falei aqui sobre o segundo céu, que com certeza Liliane, por ter um berço evangélico, talvez Betina, talvez Dona Luz, não sei o tempo, talvez, quando eu falo de umbral, fica um pouco estranho, porque é uma palavra de outra religião, de outro lugar que eu frequentava. Mas que como eu passei lá e eu tenho conhecimento, eu posso trazer para cá. E burro, aquele que se segura na barra daquilo que é o passado e não olha para o novo, que é o que Deus está apresentando. Porque eu aprendi muito com essa mulher, mas eu tenho certeza que ela também aprendeu muito comigo. Eu tenho certeza disso. Porque, como eu falo, tem coisas que eu falo em casa que não é eu, que é Deus, e tem coisas que é o Daniel. Ela tem aprendido a entender isso e escutar isso da forma correta. Eu digo para vocês, gente, Jesus, quando ele estava sentado naquela mesa, ele estava sentado com pessoas diferentes, uma das outras. Pensamento, classe, tudo. Pessoas diferentes uma das outras, mas que estavam em busca de confiar nele. E que mesmo nessa busca ainda não confiavam 100%. Mesmo com tudo aquilo que tinha visto, porque ele mesmo falou, mesmo tendo visto tudo que viu, ainda duvida? Esse Jesus, ele estava ali com a proposta de entregar o propósito dele e de revelar que mesmo sendo traído, mesmo sendo entregue, ele não deixaria de cumprir o ministério. O ministério começou com quantos anos, Marcos? O ministério de Jesus? 30 anos. Após o quê? Mais uma coisa. Nós estudamos quarta-feira isso. Dona Vera? Nós estudamos quarta-feira. Ministério, eu vou dar mais um tempinho só, porque isso é importante, vocês precisam saber. Alguém sabe, sem perguntar para ele? Sabe, mano? Foi o batismo e o Espírito desceu sobre ele. E
O ministério começa, tem uma coisa antes, que todo ministério tem. Todo ministério vai passar. Todo ministério vai passar. Deserto. Amém. Deserto. O ministério dele começa após o deserto. Por quê? Porque ele, dentro de tudo aquilo que Satanás se propõe fazer, que é destruí-lo antes do ministério começar, ele se opõe, ele se coloca firme, e no final Deus faz o quê? Manda anjos para servir. E ali começa, porque a tua dificuldade que está acontecendo, seja ela qual for, o deserto que você está enfrentando, se você tiver força para enfrentar como Deus quer que você enfrente, dentro das leis, porque toda vez que Satanás falava algo, Jesus rebatia com algo que era dito por Deus, mostrando que ele respeitava as leis e que ele não tinha vindo para derrubar essas próprias leis, essas leis de Deus. E isso fez com que ele se mantesse em Deus e cumprisse o deserto. E ali ele fosse à frente. E aí sim, porque o ministério inicia-se às pessoas e não a ele. A partir daquele momento ele começa aquela história. E a partir daquele momento ele começa uma história muito forte, que qualquer um que tivesse vivido do lado aqui teria histórias assim para contar, magníficas. Mas mesmo tendo essas histórias, lá dentro daquela sala, daquele ambiente onde estava aquela mesa posta, existiam pessoas ali que ainda estavam tentando se convencer, confiar 100% nele. Esse Jesus, para se mostrar de uma forma santa, e não se mostrar, mas se mostrar de uma forma santa, ele faz uma última revelação, aonde ele diz que ele seria entregue, aonde ele diz que seria a última ceia com eles. Por que ele faz isso? Para que todos, quando aquilo acontecesse, soubesse que ele já tinha falado. E automaticamente soubesse que ele era ele. E ponto. Então ele olha para um lado e para o outro, os apóstolos sentados, e ele pega um cálice, um pão, e do pão ele diz o quê? Oi? Esse é meu corpo, que será entregue por vós. E quando ele levanta aquele cálice, com aquele vinho, o que ele fala? Esse é meu sangue, que será derramado por vós. E eis aqui a representação desse corpo e desse sangue. Uma representação que aquele